Homem. Ó, tem muito aí para terminar isso, não, né? Olha, o último que eu estava explicando para vocês, deixa eu explicar novamente. É assim, considerando todas as opções encontradas para formar o café da manhã dos estudantes, qual é o tal ordenado que representa os itens dos cardápios que mais se agradam, que mais agradam vocês, tá certo? Mesmo que os pais ordenados, eles são formados de acordo com os cardápios. Então, eu coloquei aqui apenas uma sugestão de resposta. Coloquei o pau ordenado 2 e 6. Quando eu falo ordenado 2 e 6, ele se refere ao quê? A pães e baguetes e ovos mexidos em bacon, tá certo? Vocês poderão colocar qualquer pau ordenado que foi formado anteriormente, certo? Vou passar, tá bom? Pronto, vamos entrar agora em função, porque tudo isso foi para que vocês viessem a compreender agora a função. Então, aí, conceito de função, acharam aí função, qual é a página? A parte de função é a 76. 76, função. Então, vamos ver primeiramente o conceito de função. Tem assim, ó. A relação de todos os elementos do conjunto A tem uma única correspondência, presta atenção, tá? Tem uma única correspondência B, isto é, todo elemento do conjunto A corresponde a um único elemento em B, é denominado função. Então, a função é representada por, presta atenção aqui, ó, essa aqui, negócio para contar. F de X, a leitura aqui, ó, F de X. O que é F de X? É a mesma coisa que Y. Então, vocês vão ver que em alguns momentos, tá certo? Quando eu me referi à função, eu me referi à variável Y, eu vou estar representando por F de X ou pelo próprio Y, sendo a função de A por B. Então, o que seria a função? Função vai existir um único elemento do conjunto A que vai corresponder com um único elemento do conjunto B. Para ser função, não pode sobrar elemento do conjunto A, certo? Não pode. Pode sobrar no conjunto B? Pode. Se sobrar elemento do conjunto B sem ligação, é função. Mas se sobrar elemento do conjunto A, não será uma função. Tá certo? E cada elemento do conjunto A terá uma única correspondência com o conjunto B. Ou seja, um elemento do conjunto A, deixa eu mostrar aqui também, pessoal, em casa. Um elemento do conjunto A não pode ter duas correspondências com B. Tá certo? Então, vejam que essas características vocês terão que observar. Certo? Então, deixa eu só passar adiante que terá mais exemplos para vocês entenderem. É assim, ó. Mesmo após os estudantes já, na página 76, tá? Mesmo após os estudantes já estarem se adaptando na área local e frequentando alguns estabelecimentos, eles perceberam que nos dias em que um evento esportivo era transmitido pela televisão, uma quantidade maior de pessoas se concentrava dentro dos estabelecimentos. Uma das grandes paixões dos canadenses é o amor aos esportes. Isso ocorre devido à proximidade do país com os Estados Unidos da América. O mais popular de todos é o hockey no gelo, o esporte nacional, mas também são populares o beisebol, o basquete, o futebol, o curta, a patinação no gelo, a natação, o esqui, o tênis e o golfe, entre outros. O sonho de todos os estudantes era poder assistir às partidas de alguns desses esportes nos estados. Para isso, pesquisaram informações como mostra a tabela abaixo, para poder fazer um planejamento do calendário e o lançamento dos jogos que poderiam assistir. Então, vejam só. Temos aí essa tabela, tá certo? Onde R1 é a relação 1, R2 relação 2, relação 3, relação 4 e relação 5. Temos aí a segunda coluna, que são os esportes. Temos a terceira coluna, que são os locais. Temos os valores dos ingressos e a lei de informação, tá certo? Então, eu vou explicar isso aqui agora não, porque depois vocês entenderão por que foi que ficou aí essa lei de informação. Vamos para a primeira questão. As informações encontradas
mostra o valor dos ingressos muito dispares. Os valores altos correspondem a jogos de finais de campeonato, por isso vamos considerar os valores menores, tá certo? Que são, em regra geral, os valores aplicados em cada jogo. Então, por isso que essa lei de informação se analisou apenas com os valores menores. Vejam que na relação 2, atenção aí, ó, na relação 2, vejam que eu tenho Y, que será o valor pago, tá certo? E eu tenho igual a 25, 25 que é o valor mais baixo, porque a questão pediu para se fixar nos valores mais baixos. Se eu tenho 25 a 300, o mais baixo é 25. Então, eu irei pagar 25 por cada ingresso. Então, a quantidade de ingressos é que nós representamos por X, tá certo? Vejam que na relação 3, o mesmo procedimento. O valor menor é 35, então ficará Y é igual a 35x. Na relação 4, eu tenho Y é igual a 20 vezes X, porque o valor menor é 20. E na relação 5, nós temos Y é igual a 30x, porque o valor menor é 30. Então, na letra A, o que você precisa saber para determinar o planejamento e o orçamento dos jogos que cada estudante pretende assistir? Então, é necessário saber quais jogos, primeiramente, na verdade, porque cada um dos jogos possui um valor diferente, e a quantidade de jogos a que se pretende assistir. Então, temos que saber duas coisas aí. Temos que saber qual jogo irá escolher, tá certo? E a quantidade de jogos que irão escolher. Na letra B, identifica as grandezas e quantidade de ingressos pela letra X, como já fizemos aqui, ó, na tabela, e o preço a pagar em dólares canadenses pela letra Y, e escreva a lei de informação de cada uma das relações apresentadas na última coluna da tabela acima, que essa tabela que eu acabei de apresentar para vocês. Então, vejam, logo no início da nossa aula, eu disse a vocês que o que seria a função? É quando existe uma relação de dependência de uma variável com outra. Nesse caso aí, eu só vou saber o valor a ser pago, que é Y, tá certo? De acordo com a quantidade de jogos que serão escolhidos, tá certo? Então, vejam aqui, o valor de Y depende do valor de X. Eu só vou saber o valor Y, o valor pago, de acordo com o valor que será atribuído a X. Se for 2, então ficará 25 vezes 2, então será 50. Não é isso? Se X for 3, ficará 25 vezes 3, que é 75, então será 75. Então, existe uma relação de dependência de uma variável para outra. Então, percebam que a relação de dependência é o X, tá certo? O preço do valor de X, para saber qual será o valor de Y. Ok? Vou passar, tá bom? Página 77. Letra C. Novamente, eu tenho um diagrama aí. Então, complete o diagrama da relação 1 entre o conjunto A, considerando aqueles que representam a quantidade de ingressos para o museu, e o conjunto B, considerando elementos que representam os preços a pagar em dólares canadenses, atribuídos, tá certo? Atribuindo 5 valores à lei de informação e preenchendo-as corretamente em cada conjunto. Não esqueça de ligar os pares ordenados encontrados. Preste atenção. Vejam, são 5 ingressos que serão considerados. Então, o conjunto A, que é a quantidade de ingressos, vocês iriam colocar de 1 a 5. No conjunto B, são os valores. Como ele vai considerar o valor mais baixo? Isso é na relação 1. Se vocês voltarem para a tabela, voltando para a tabela, vejam que o valor mais baixo na relação 1 é 50. Na verdade, então vamos basear no valor de 50 dólares, certo? Então, ó, um ingresso é igual a 50. 2 ingressos seria 50 mais 50. Então, seria 100. 3 ingressos, 150. Então, aí, veja que está aumentando de 50 em 50, de acordo com a quantidade de ingressos. Então, aí, ó, 4 ingressos, 200, 5 ingressos, 250. Alguma dúvida aí? E aí, vocês iriam, como a questão disse, ó, não se esqueça de ligar os pares ordenados em comprar. Chegue aqui, fazer essa ligação. Então, lembre-se que essa imagem aí nós chamamos de diagrama. Certo, pessoal? Em casa, isso aqui é chamado de
diagrama, ok? Aqui? Não, está o nome. Aqui, ó. É esse aí. Não, não, está escrito ali. É isso aí, ok. Não, é o qual deve ser. Eu vou ler. Elemento. Letra D. Deixa eu confirmar. Letra D. D assim, ó. Verifique com o seu professor e colega se todos os elementos do conjunto A podem ser ligados a algum elemento do conjunto B. E se algum elemento do conjunto A pode ser ligado a mais de um elemento do conjunto B. Preste atenção. Observe esse diagrama. Será que esse diagrama é uma função? Sobrou elemento no conjunto A? Não. Algum elemento do conjunto A foi ligado duas vezes no conjunto B? Então, esse diagrama é uma função? Sim. Então, aí, todos os elementos do conjunto A, tá certo? Podem apenas ser ligados uma vez a um elemento do conjunto B. Ok? Todos os elementos do conjunto A podem apenas ser ligados a uma vez a um elemento do conjunto B. Aí você percebeu? Para cada valor da variável independente, existe apenas um único valor correspondente à variável dependente. Ok? Posso passar? Vou passar, tá, pessoal? Rebeca? Não. Aí, temos assim, ó. O que a gente fez com a relação 1? Iremos fazer quantas relações tinha lá? 5, não foi? Então, o mesmo que a gente fez com a relação 1, vamos fazer com a relação 2, 3, 4 e 5. Temos assim, ó, a curiosidade dos estudantes nos levou a representar as restantes relações apresentadas na tabela da página anterior, utilizando a lei de informação correspondente. Então, faça as atividades propostas a seguir, você também. Letra A, complete diagramas com os valores da variável independente e os valores dependentes que representam os 5 primeiros ingressos vendidos. Não esqueça de fazer as ligações correspondentes. Preste atenção. Se vocês voltarem lá na tabela, vejam que na relação 2, o valor dos ingressos, o valor mínimo, é 25, na relação 3, o valor mínimo é 35, na relação 4, o valor mínimo é 20, e na relação 5, o valor mínimo é 30. Isso aí é o valor individual, tá certo? Então, aí vocês iriam completar esses diagramas de acordo com esses valores que foram observados. Então, na relação 2, o ingresso, R$25. 2 ingressos, R$50. Na verdade, são dólares, né? 3 ingressos seriam $75, certo? 4 ingressos seriam $100, 5 ingressos seriam $125. Então, vejam que aí estão ligando de 25 em 25. Na relação 3, tá certo? Nós observamos que o valor do ingresso é $35. 2 será $70. 3, $105. 4, $140. 5, $175. Então, está ligando aí de 35 em 35. Na relação 4, o ingresso é $20. Então, vai aumentar de 20 em 20. 2 ingressos, $40. 3 ingressos, $60. 4 ingressos, $80. 5, $100. Então, não se esqueça de fazerem as ligações, certo? Com esse aqui. Na relação 5, o ingresso, $30. Na relação 5. Então, 2, $60. 3, $90. 4, $120. 5, $150. Está aumentando aí de 30 em 30. Então, vejam que aí existe uma relação de dependência do conjunto A em relação ao conjunto B. Eu só sei o valor ser pago de acordo com a quantidade de ingressos, certo? Adquiridos. Então, posso passar? Pessoal de casa estão tirando print, não é isso?
Vou passar, tá? Tá bom. Caso não tenham pego, depois me chame que eu boto aqui, vocês pegam, tá certo? Voltem na 78. Pronto, tem alguém ainda? Daqui da sala? Não, né? Pronto. Na letra B, tem assim, argumente com seu professor e colegas se as relações representadas são funções e justifiquem nas linhas abaixo da sua resposta. Como eu já tinha falado para vocês, todos que nós observamos, todas as relações que foram observadas, as 5 são funções, pois cada elemento do conjunto A está relacionado a um elemento do conjunto B. Ok? Cada elemento do conjunto A está relacionado a um elemento do conjunto B. Na letra C, sabendo que, para esse tipo de lazer, os pais dos alunos tinham disponibilizado o valor de $500. Então, de que forma você gastaria esse dinheiro? É uma questão pessoal, certo? De que forma vocês gastariam esse dinheiro se fosse fazer aí, essa viagem? Então, aí, se eles fizessem uma resposta, vocês poderiam dizer que iriam utilizar parte desse dinheiro para assistir a uma partida de beisebol e o restante poderia guardar para outras atividades de lazer do país, certo? Isso é apenas uma sugestão. Essa letra C é um estudo pessoal que vocês fariam se estivessem com dinheiro extra aí nessa viagem, tá bom? Pronto. Aí agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, Pedro e Heitor. Amplie seu conhecimento. Aí tem assim, observe abaixo, com o auxílio de diagramas, duas condições que devem ser atendidas em uma relação para ser considerada uma função sendo F de A em B. Aí, ela não é função. Por que ela não é função? Quem saberia dizer? Por que ela não é função? Porque tem um elemento lá sobrando. Porque sobrou elemento do conjunto A que não foi associado com o conjunto B. Então, aí, ó, não é considerado F uma função, pois existe um elemento do conjunto A que não possui um único valor correspondente no conjunto B. Tá certo? Então, nesse caso, esse diagrama não é considerado uma função. Tá certo? 2, rapidinho, gente, rapidinho. É assim, ó. O 2, por que não é? Quem sabe dizer sem ler aí? Quem sabe dizer por que não é considerado uma função, o 2? Porque eu tenho um único elemento do conjunto A ligado a 2 do conjunto B. Então, aí, ó, o 2 ele não é considerado uma função, pois existe um elemento do conjunto A que possui dois valores diferentes correspondentes no conjunto B. Então, por isso que não são, esses diagramas, eles não são funções, tá certo? Pronto. Agora vamos entender o que é domínio, o que é contradomínio e conjunto e conjunto imagem, tá certo? Mas, antes de eu explicar esse conceito, eu prefiro explicar a vocês o que é isso através dos diagramas, tá certo? Pronto. Voltei aqui, vamos entender o que é domínio, o que é imagem e o que é contradomínio. Olha, presta atenção. Tudo é considerado função, só quando é considerado função, Pedro, é que nós podemos determinar quem são esses elementos. Quem é o domínio, quem é a imagem e quem é o contradomínio, tá certo? Então, quem seria o domínio? Domínio são os elementos do conjunto A, que pertence a variável X. Quem seria aqui o domínio? 1, 2, 3, 4 e 5. Seriam os domínios, tá certo? E quem seria a imagem? Imagem é algo que vai ser refletido. Então, a imagem é o conjunto B. A imagem seria 30, 60, 90, 120 e 150. O pessoal aí de casa está me referindo a essa aqui, ó, relação 5. Se eu perguntar aqui, ó, quem será o domínio? Domínio são os elementos do conjunto A. Então, poderíamos dizer que é 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Se eu perguntar quem é a imagem é o que se reflete. Então, a imagem seria aqui, ó, 30, 60, 90, 120, 150. Certo? Esse seria a imagem, ok? Então, ó, voltando
conceito, domínio, iremos representar pela letra D, de uma função, ainda veja que é de uma função, porque não temos como determinar domínio contra domínio e imagem, aí conjunto de imagem não podemos chamar apenas de imagem. Não podemos determinar como é uma função, só podemos determinar como é uma função, certo? Então, aí, ó, o domínio dele é uma função F, A e B, é o conjunto A dos elementos X, pertencente a A, para os quais existe Y, pertencente a B. Tá certo? Então, lembre-se que o domínio são os elementos do conjunto A. São os elementos que pertencem à variável X, será chamado de domínio da função. Tá certo? E a imagem? A imagem que nós iremos apresentar no IN de uma função F de A e B é o conjunto dos elementos Y que pertence a B, para os quais X pertence a A, ou seja, a imagem é o subconjunto do contradomínio. Então, veja que a imagem não são todos os elementos do conjunto B. A imagem serão os elementos do conjunto B que foram associados com o conjunto A. Porque vocês lembram que, para ser uma função, todo sobrar elemento do conjunto B. Então, pode sobrar elemento do conjunto A. Tá certo? Então, quem será a imagem? Serão apenas os elementos do conjunto B que foram associados com o conjunto A. Tá certo? Se tiver algum elemento do conjunto B que não foi associado com A, então esse elemento que sobrou do conjunto B, ele não é imagem. Só é imagem se ele for associado com algum elemento do conjunto A. Tá certo? Compreendido? Contradomínio que nós chamamos de CD. De uma função de A e B, são todos os elementos do conjunto B que podem estar relacionados ou não aos elementos do conjunto A. Veja uma diferença. Veja, o contradomínio é o conjunto B. Todo elemento que pertence ao conjunto B, ele é o contradomínio. Tá certo? Todo elemento do conjunto B, ele é o contradomínio. Mas a imagem só será os elementos do conjunto B que foram associados com o conjunto A. Ok? Vamos seguir, tá? Está em dúvida, pergunta. Mas vamos lá. Domínio multiplicado. Página 80. Após os alunos conhecerem o Rock do Gelo, o próximo esporte que eles gostariam de assistir, pessoalmente, era o futebol. Para isso, foram até o estádio, tá certo? BMO, viu? Apesar de o futebol canadense não ser muito conhecido mundialmente, em 27 de abril de 2019, estreou o canadiano, acho que é Esprêmio, competição que conta com apenas times do país. Um momento histórico para o futebol canadense. O grupo de estudantes, ao chegar ao estádio, teve uma surpresa. Estava lotado. Isso aconteceu porque jogavam, tá sendo o Toronto, o FC, e o Montreal, um clássico do futebol canadense. Sexta questão. Então, bem assim, o grupo de estudantes perguntou sobre a capacidade de público do estádio e sobre o preço dos ingressos. Então, eles foram informados que a capacidade era de 21.859 pessoas e que os ingressos estavam sendo vendidos, nesta ocasião, a $200. Ou seja, atingiram seu valor máximo conforme mostra a tabela da página 76. O estudante resolveu representar a situação por meio de diagramas, onde o conjunto A representaria a quantidade de ingressos possíveis, X, tá certo? E quando não conhecer os valores arrecadados, Y, o conjunto B seria o conjunto dos números racionais positivos. Lembrando que os números racionais são todos os números, certo? Números positivos, negativos, decimais, infinitos, periódicos, tá certo? Fracionários. Então, como mostra a figura ao lado? Então, acompanhe as atividades propostas em cada item para entender melhor como se determinam esses conjuntos importantes em uma função. Então, veja, mais adiante ele vai dizer que eu quero vocês preencherem esse diagrama, tá certo? Mas aí, para não ter que voltar para essa página, então deixa eu explicar logo para vocês aí como eu vou voltar. Se vocês observarem, eu tenho aí o preço de um ingresso que custa $200, não foi isso? Se eu tenho 2 ingressos, $400. Se eu tenho 3 ingressos, $600. Então, o estádio tem capacidade para 21.859 pessoas. Se forem todos ocupados,
Então, aí irá arrecadar quanto? 4.371.800 dólares, não é verdade? Então, preencheram aí já. Passa, tá? Pronto. Letra A. Utilizando a linguagem algébrica, escreva a lei de formação que representa o valor da arrecadação em função da quantidade de créditos vendidos. Então, veja, eu botei aí, ó, quem lembra lá da lista que eu falei, F de X, quem colocar Y, também está correto. Porque eu posso chamar Y ou F de X na função. Então, F de X é igual a 200x. Por quê? Porque o valor Y, ou seja, o valor de F de X, que será o valor arrecadado, vai depender da quantidade de ingressos que serão vendidos. Na verdade, cada ingresso custa quanto? 200 reais. Na verdade, não é isso? Então, a lei de informação, que é a expressão algébrica que representa esse comportamento das variáveis, será F de X é igual a 200x. Ok? Letra B. Quando todos os ingressos foram vendidos por meio da lei de formação encontrada no vídeo anterior, vamos à relação total da partida. A gente já tinha visto que se fossem vendidos todos os ingressos, iria se pagar aí. Iria se pagar aí, no caso, a gente já tinha visto, tá certo? 4.371.800. Foi o que foi colocado aí na letra B, tá certo? Dólares. Letra C. Agora volte a figura da página anterior, não precisa voltar, que a gente já completou, tá certo? E complete os valores correspondentes aos elementos destacados no conjunto A, encontrando alguns elementos do conjunto B, tá certo? Então, aí a gente já fez aí o preenchimento desse diagrama. Na letra D. Analise com seu professor e colegas se é possível que o conjunto A, formado pelos números que indicam a quantidade de ingressos vendidos, ultrapasse o número 21.859, tá certo? Então, de acordo com sua conclusão, complete os espaços indicados na desigualdade porque utilizou aí os sinais de maior P, menor P, ao lado, que representam os elementos do conjunto A. Vejam só. O valor X, tá certo? O valor X, a gente analisa dessa forma aqui, tá certo? Esse intervalo. O valor X aí que está no meio, ele será um valor maior ou igual a 1, porém menor ou igual a 21.859. Por quê? Poderá vender aí um ingresso ou até 21.859, que é a capacidade do estádio, não é isso? Então, aqui a leitura é assim, ó. X tem que ser maior ou igual a 1, porém tem que ser menor ou igual a 21.859. Porque aqui é a capacidade máxima do estádio, tá certo? Então, aqui, ó, não é possível, poder perguntar assim aí, ó. É possível que o conjunto A, formado pelos números que indicam a quantidade de ingressos vendidos, ultrapasse o número de 21.859, pode ultrapassar? Não, porque a capacidade máxima do estádio é de 21.859. Mas aí fala de cadeiras ocupadas. Então, aí não é possível, pois essa é a capacidade máxima de público desse estádio. Passar, tá? Letra E. Complete, em linguagem algébrica, o conjunto domínio dessa função. Então, ó, nesse caso, é o domínio da função. A gente vai representar dessa forma, o domínio da função. X vai ser ao conjunto dos números naturais. Tá ok? Então, aí nós iríamos colocar, tá certo? A expressão que nós encontramos no item anterior. O valor de X será o quê? Maior ou igual a 1, porém menor ou igual a 21.859. Que será justamente o domínio, será justamente os elementos do conjunto A. Se vocês voltarem para o diagrama, vocês vão ver que isso aí se refere aos elementos do conjunto A, porque o domínio são os elementos do conjunto A. Na letra F, converse com seu professor e colegas, os valores correspondentes a todos os elementos do conjunto A formam um conjunto idêntico ao conjunto B. Os elementos do conjunto A, eles são idênticos ao conjunto B? São? Não, né? Então, de acordo com sua conclusão, complete o espaço indicado ao lado que representa os elementos desse conjunto. Então, sabemos que Y, eu falei para vocês, é a mesma coisa que F de X, não é verdade?
Então, aí eu coloquei a conclusão que os elementos do conjunto A, eles não formam um conjunto idêntico ao conjunto B, pois o conjunto formado por Y é igual a f de x, ele será um subconjunto, tá certo? Do conjunto B. Então, aí eles não serão iguais, tá certo? Na letra G, é assim. Agora, volto. Esse diagrama não precisa vocês copiarem, não, porque eu prefiro. Agora, volte na página dos diagramas e circule o conjunto formado pelos valores correspondentes a todos os elementos do conjunto A. Estão vendo que vocês vão fazer só circular? Vocês vão voltar lá no diagrama. Deixa eu ver se qual é a página para vocês. É na... Deixa eu ver qual foi. Na página 80, aí tem o diagrama aí. Só para mim, essa letra G agora Foi escrito uma letra G, certo? Onde esses elementos do conjunto A serão domínio, tá certo? Não circularam, só é circular, tá? Aí, na letra H, é assim, por fim, escreva em linguagem algébrica o contradomínio e o conjunto de imagem da função. Aí o contradomínio são os reais, se vocês observarem lá nesse diagrama, existe o conjunto B. Vejam só, prestem atenção. Se vocês voltarem, estou sozinho. Olha, se vocês voltarem, vocês vão ver que o conjunto B é quem? É os reais, são todos os números, presta atenção. Então, eu falei para vocês que o contradomínio é o quê? O contradomínio é o conjunto B. Se o conjunto B é os reais, então o contradomínio são os reais. E a imagem vai ser quem? A imagem, e aí a imagem é isso, vai representar os reais. Então, a imagem vai ser isso igual a f de x. Só isso, tá bom? Vamos ver agora aí o último conteúdo, que é a função constante, é bem simples de sair. Função constante, então, quando a função é constante, porque aquele valor não muda. Será sempre aquele mesmo valor. Então, temos que toda função do tipo f de x igual a b, tá certo? Vejam que o b não recebe nenhuma variável, em que b ele será um número fixo. Ele é denominado função constante. Então, o gráfico da função constante, presta atenção, o gráfico da função constante é uma reta que será paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo x. Tá certo? Vamos ver como fica isso aí. Então, tem assim. Além da página 83, além da limitação, outro quesito que é muito importante em um intercâmbio é a comunicação móvel. O hostel é uma espécie de hotel, tá certo? Ele diferencia, porque ele é mais baixo do que um hotel. Em que se hospedaram, lhes fornecia o Wi-Fi gratuitamente. Os estudantes compraram seus chips para se manterem conectados às redes sociais, postarem suas selfies e conseguirem se locomover pelo país utilizando o GPS. Então, uns optaram por planos pós-pagos, outros por pré-pagos. Então, acompanhe as atividades e veja quais foram as propostas feitas por esses planos e como podemos modelar essas situações por meio de uma função diferenciada. Primeira questão. Um dos estudantes contratou a empresa A para fornecer-lhe o plano pós-pago mensal. O plano custa $29 e inclui ligações ilimitadas para o Brasil. Ou seja, não importa, veja só, é limitado, então, não importa se o cliente falar 30 minutos de ligações para fora do país ou 500 minutos, o preço permanecerá o mesmo. Então, veja que está aí um assunto que a gente está trabalhando, que é a função constante. Não vai variar, tá certo? Independente de quanto tempo ele venha passar na ligação, ele pagará um valor fixo de $29, tá certo? Então, tendo essas informações, faça as atividades propostas a seguir. Então, nos exemplos do vídeo anterior, vocês poderiam observar que eles tinham uma relação de dependência. Eu só sabia o valor de uma coisa se souber o valor de outra. Nesse caso aí, não. Pode passar 500 minutos, pode passar aí, 30 minutos, pode passar quanto for. Vai pagar sempre aquele mesmo valor, tá certo? Então, aí na letra A,
a situação apresenta uma relação entre duas grandezas. Quais são elas? Identifique qual é a variável independente e a variável independente que representam as grandezas apresentadas. Então, aí, as grandezas são quem? São tempo de ligações realizadas e os valores a serem pagos. A variável independente é a quantidade de minutos falados e a variável independente é o valor a ser pago. Tá certo? Lembrando a vocês que quando se fala em grandezas pode ser medido, contado, aumentado, diminuído, tá certo? Continuando. Letra B. Converse com o seu professor e colegas sobre a variação do valor a ser pago em função do número de minutos falados. Então, ó, vai haver alguma variação? Não há variação do valor a ser pago, tá certo? Em função do tempo de ligações realizadas. Porque, independente do tempo, vai pagar um valor fixo. Então, não vai haver variações, certo? Na letra C, temos assim agora. De acordo com sua conclusão do item anterior, responda. Quantos valores existem, tá certo, correspondentes à variável independente na função dada? E por quê? Então, só existe um único valor, tá certo? Porque o valor a ser pago, ele é fixo. Então, só vai existir o valor de $29, tá certo? Então, você percebeu, para todos os valores da variável independente, existe um único valor correspondente à variável dependente. Então, aí, isso aí é uma função constante, porque o valor não vai mudar, certo? Então, aí, escreva a função que modela o valor a ser pago desse plano mensal. Então, f de x poderia ser y é igual a 29. Veja que o 29 não recebeu a variável, porque ele não vai variar, será um valor fixo, então f de x é igual a 29, tá certo? Posso prosseguir? Posso, né? Página 84. É assim, segundo. Outro dos estudantes, veja, tem aí, tá certo, a empresa A, que a gente acabou de ver, agora vamos ter uma outra empresa, que é a empresa B. Então, outro dos estudantes contratou a empresa B para fornecer-lhes um plano pré-pago semanal. O plano ele custa $10, tá certo? Inclui também ligações ilimitadas para o exterior, exatamente como o plano contratado o seu amigo na empresa A. O que muda é o valor a ser pago e o período de duração do plano. Veja a representação do custo desse plano e responda aos itens a seguir. Letra A. Complete a tabela abaixo para representar as grandezas, tempo de ligações realizadas e valor a ser pago de acordo com as informações detalhadas da sua. Então, vejam só. Esses aí não tem. Esses aí são pagados $10, independente do tempo que ele venha passar nas ligações. Então, aí, tempo. Se ele não fizer nenhuma ligação, ele paga $10. Se ele ficar 1 minuto na ligação, paga $10. Se ele ficar 3 minutos, 2, 3, ele continua pagando $10. Se ele pagar 4, se ele passar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, independente, ele pagará $10. Porque é um valor fixo, não muda, tá certo? Então, na letra B, tem assim. Converse com seu professor e colegas sobre o que se pode perceber a partir da tabela dessa função. Então, podemos perceber o quê? Que à medida que mais o valor a ser pago ele se mantém constante. Na verdade, o valor a ser pago continua sendo de $10, certo? Letra C, o estudante preferiu fazer a representação por meio de um gráfico no plano cartesiano. Identifique os pontos que representam os pares coordenados, indicados na tabela acima, e com o auxílio de uma régua, junte os pontos encontrados. Então, ó, vou mostrar aqui, primeiramente, para você que está em casa, percebam aí, ó, que no caso, 1 minuto se paga $10, tá certo? 2 minutos, $10, 3 minutos, $10, 4 minutos, $10, 5, 6, 7 minutos, $10. Então, percebam que sempre pagará $10. Logo no início, eu disse para vocês que na construção de um gráfico no plano cartesiano,
eu teria uma reta que seria paralela ao eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, eu liguei aqui esses pontos, percebo que quando eu liguei esses pontos através de uma reta, essa reta será paralela a essa reta aqui, que é a reta X. Tá certo? Lembrando que retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam. Vejam que essa reta aqui em azul, ela é paralela a essa reta aqui que está em preto, tá certo? Que é o eixo das abscissas. Elas serão retas paralelas. Isso acontece toda vez que eu tenho uma função constante, tá certo? E vocês que estão aqui, prestem atenção. Quando eu tenho 1 minuto, se paga 10 dólares. 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, sempre gastou o quê? 10 dólares. Então, aqui, para um desses pontos, passou aqui, ó, uma reta, aqui azul, onde essa reta será paralela a esse eixo X. Lembrando que retas paralelas são aquelas retas que não se cruzam, não tem ponto comum. Então, veja que toda função, quando é constante, ao eixo das abscissas, certo? Então, aqui, coloquei a resposta indicada no plano cartesiano. Letra D. Converse com o seu professor. O que é que podemos perceber? É que a reta traçada se mantém paralela ao eixo X. A reta que for traçada, ela se mantém paralela ao eixo X. O eixo X é esse aqui, ó. Aqui é o eixo X, esse que está horizontal, e o que está vertical é o eixo Y, tá certo? O eixo Y, que é o valor separo, e o eixo X, que é o tempo em minutos, tá certo? Então, você percebeu? Essa função pode ser representada por uma reta no plano cartesiano. Letra E. É assim. Gente, esse assunto é grande mesmo, viu? Aí, como nós tínhamos 3 aulas, aí eu aproveitei realmente para a gente dar continuidade a esse assunto. Olha, na letra E é assim. O gráfico da função mantém-se constante em que altura em relação ao eixo Y? Qual é a altura desse gráfico? 10. Na verdade, então a altura desse gráfico aí, ó, é 10. Então, o plano custa 10 dólares por semana. É caro, viu? Se vocês botarem lá no texto, vocês vão ver que 10 dólares por semana. Tá certo? Então, letra F. Escreva a função que modela o valor acertado, tá certo, desse plano semanal. Então, esse plano semanal custa o quê? 10 dólares. Então, F de X é igual a 10. Eu poderia substituir F de por quem? Y. Então, se vocês colocarem Y igual a 10, também está correto. Ok? Agora, na letra G, que é assim. Qual dos planos oferecidos é mais vantajoso? O plano A ou o plano B? Por quê? Vejam, o plano mais vantajoso é o plano A, mas o plano A custava 29. Mas o plano A custava 29 dólares por mês, mensal. Tá certo? Então, aí o plano mais vantajoso é o plano A, pois seria 29 dólares por mês. Já, por sua vez, o plano B, ao final do segundo mês, ele é constituído por 4 semanas. Então, se eu escolher o plano B, tá certo? Ao final das 4 semanas, eu terei pago o quê? 40 dólares. Não é verdade? Então, veja que o plano mais vantajoso é o plano A, porque eu pago 29 dólares por mês. Tá certo? Se eu fosse pagar por mês, o plano B, eu iria pagar 40 dólares, porque é 10 dólares por semana. Certo? Que tinha mês passado. Deixa eu só. Peraí, eu vou falar. Deixa eu só finalizar que tá gravando, tá? Karine, Oi. a aula tá travando. Tem vez que não dá nem pra escutar a senhora falando. Tá travando? Tá travando, vai ficar mais alguém? Pra mim também, tem vez que a Pra mim senhora também. fala. Deu uma travada. Pra mim também. Pra mim também, Karine. Peraí, eu acho que então deve ser a internet daqui. Deixa eu só finalizar aqui que eu vou escutar vocês, tá certo? Rapidinho.
Tô vendo aqui que muita gente está travando. Peraí, rapidinho, tá, gente? Deixa eu finalizar. Meu celular descarregou, mas eu voltei aqui. Finalizado, finalizei. Falou alguma coisa Finalizei. importante. 10 minutos. Deixa só vocês anotarem as atividades, tá bom? Pronto, anotem aí vocês, ó. As atividades. Danou-se. Viu? E aí, Karim? O pessoal que tem em casa, eu vou chutar agora rapidinho, vou explicar para vocês. As atividades, nós temos ainda são 11h30, nós temos até 12h20, então as atividades que serão as atividades que serão realizadas agora são as atividades da 86 e 87, que é aplicando o seu conhecimento, tá certo? Então, eu falei para vocês. Quem assistiu minha última aula, eu falei que nós iremos trabalhar com a correção da atividade do seu conhecimento. Desliga teu som, Arthur. Até pouco, né? Conteúdo, todas elas estão baseadas nessas que eu apresentei para vocês. Tá certo? Aí você não tem página aí, pessoal, tem página aí que só tem uma questão para vocês fazerem. Tá certo? Então aí vocês vão fazer essas atividades. Certo? Anotaram? Os que estão aqui anotaram? Sim. Cuba. Veja que aqui, ó. É muita coisa, velho, na moral. Vamos fazer essa questão. Tem uma aqui no 84. Tem que fazer, cara. Que só ela gosta muito. Karen, volta no slide de lá, Karen, no último slide de. Volta aí, por favor, cara. Já é pra sair.